Bom, bora, minha clã. Bem-vindo a mais um meu, seu, nosso podcast Fora do Radar, com esse tema maravilhoso sobre espiritismo. Que olha que eu vou precisar de toda a ajuda possível, porque eu tô com uma dor na lombar, então eu fui fazer um treinamento na academia. Rapaz, Já me falei pra você danei. parar de arrumar essas coisas pra fazer, cara. Já falei. Fique em casa. Deixa eu dar um aviso antes pro pessoal. O Heitor não vai participar hoje, o Heitor tá comprometido com o trabalho dele lá, então não vai conseguir aparecer, mas na próxima ele tá com a gente. Tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer no chat dando alô, gente. Então, mandar um abraço pro Heitor, já tô com saudade dele. Mas, Tonzinho, como tu tá? Tô bem, cada dia melhor. Pezinho melhorando. Assim vai. É? Mais um dia Que de bem. live, curiosidades. Rapaz, tem cura pra lombar aí? Ah, cara, aí já não conheço, não. Mas aí nós não pode deixar o link cair, certo? Certo. Ó, Então, boa noite, diretor. Como é que você Boa tá? noite. Beleza, tudo bem? Vai cair não. Não, segura aí, hein? Opa. Boa, show de bola. Gente, então vamos já iniciar. Vamos trazer o nosso convidado, que eu tô ansioso, que é um tema maravilhoso. Então, eu preciso tirar as dúvidas. Vamos trocar uma ideia com o nosso convidado. Então, bem-vindo, Gustavo. Muito prazer e que honra ter você aqui com a gente. Boa tudo de bola. noite, Pedro. Boa noite, Everton, Ricardo. Boa noite a todos do Fora do Ar. O prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite. Estou honrado de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo, leve, descontraído. A gente falar aqui bastante, sem pressa, porque lá no Instagram a gente fala com um pouquinho de pressa, lá o tempo é curto. Lauter. Aqui a gente pode ver com mais calma. Obrigado pelo E convite. obrigado você. E de resto, tudo certo? Família bem? Esse Natal esperando? Graças a Deus, final do ano chegando. Tem gente que não gosta, né? Acha que o final do ano é melancólico, é triste. Eu gosto, cara. Eu gosto sim. Sempre é época de repensar, de recomeçar. Na verdade, a gente pode fazer isso a qualquer momento, mas a gente tem por tradição, né, marcar datas, marcar épocas, e essa virada de ano, acho que ela é importante para isso. Então, a gente faz esse replanejamento, e eu acho que isso é importante. A gente precisa de tempo em tempo dar uma repensada e reorganizar as coisas, e é sempre bom. Final do ano é legal. Com certeza, eu também gosto muito. Eu gosto da energia, do ambiente. Parece que tá todo mundo mais com aquele o poder do amor de abraçar um outro, né? Pelo menos está mais próximo, né, do que o do ano todo, né? Porque o pessoal no meio do ano já tá louco, estressado, né? Só que quando vai andar de carro na rua, não sei o que acontece. O pessoal fica doidão, né? Nossa Senhora. Exatamente. Maravilha, Gustavo. Então vamos dar a introdução já logo ao tema, porque eu tô ansioso, né? A gente vai falar sobre o espiritismo e seu Instagram é show de bola. Eu tava até conversando com você nos bastidores que olha como você é bom para falar essas coisas, porque eu não tenho essa habilidade de comunicação, né? Eu estou tentando ainda. E aí eu quero saber de você, vamos dar essa introdução ao espiritismo. Quais são os princípios fundamentais do espiritismo? Você sabe passar para nós assim? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, convidar o pessoal, já que você falou do meu Instagram, já que você levantou a bola para Opa! mim, então convidar o pessoal que está nos assistindo para acompanhar o nosso conteúdo lá no Instagram. É Gustavo, é meu nome, é facinho. Gustavo.espiritismo. Nós estamos já no Instagram há algum tempo criando conteúdo, e agora, bem recentemente, questão de 2 semanas, nós viemos para o YouTube também, né? Estreamos o canal Papo Kardec, onde a gente vai poder trazer um conteúdo mais aprofundado, falar com mais calma. E quero convidar você, então, lá no Instagram, Gustavo.espiritismo, e aqui no YouTube, o Papo Kardec, para você se inscrever também lá no nosso canal. A gente só fala de espiritismo, viu, Pedro? Viu, Everton? A gente não fala de mais nada, a gente não fala de futebol, a gente não fala de novela, a gente não fala de política, a gente não fala de nada. Lá a gente só fala de espiritismo, tem esse compromisso com quem segue a gente. Se você quer saber de espiritismo, eu me comprometo a falar de espiritismo. Eu não vou misturar as coisas, porque quando a gente mistura tudo aí vira uma bagunça, e a ideia não é ser bagunçado, a ideia é trazer algo mais claro. Como você me perguntou dos princípios do espiritismo, eu já vou emendar a resposta aqui. Boa. O espiritismo é uma doutrina com 3 aspectos: é filosofia, é ciência e é religião. Esses são os 3 pilares que sustentam a doutrina espírita. É filosofia, grosseiramente falando, resumindo bastante, é filosofia porque é um estilo de vida, é ciência porque prova o que diz, é religião porque religa a Deus. Então, esses são os 3 aspectos básicos
da doutrina espírita, que tem como crença Deus, Jesus como modelo e guia, a caridade como o caminho para a salvação, encontrando Jesus, que é o caminho, verdade e vida, e as vidas sucessivas, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a vida em outros planetas. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Nossa, que show de bola. Você falou que não fala nada, só fala do espiritismo, mas olha, ultimamente assistindo o jogo do Corinthians, que eu chamei Deus para ajudar, que tava difícil. Sumiu o teu O áudio. meu áudio sumiu? Boa. Voltou. Pelo menos para mim, eu não sei para os Não, colegas. deixa eu até te falar, você falou que não mistura nada, mas ultimamente eu tava assistindo o jogo do Corinthians, que eu chamei ajuda do além do espírito lá do outro lado, que tava difícil o meu Corinthians. Eu imagino. Eu acho que você chamou a ajuda daquele senhorzinho de amarelo que fica no meio de campo. Tá, não vou negar. Ó, teve uma pitadinha aí, ó. Eu sou São Paulino, meu. Você acha que eu não vou aproveitar aqui para dar uma cutucada? Boa, tá certo. 1-0 para você. É interessante você falar sobre a filosofia de vida. Você falou de vida em outros planetas. Como é que funciona esse negócio dos outros planetas? Porque tem muita gente que não acredita a vida em outros planetas. Então, o espiritismo traz isso? Traz de forma natural, né? Nós acreditamos, nós entendemos, na verdade não acreditamos, nós entendemos Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, eu não posso conceber a ideia de que um ser que é tão inteligente como Deus vai criar um planeta para ficar lá apenas flutuando no espaço. Não existe essa ideia na minha cabeça. Então, todos os planetas que existem no universo são povoados por espíritos. E esses espíritos estão em níveis diferentes de evolução. Cada planeta tem um nível diferente de evolução. Então, em cada planeta, habitam espíritos com a evolução proporcional àquele planeta. É como uma escola. Tem primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Cada aluno vai na série que é compatível ao seu nível de conhecimento. Conforme adquire mais conhecimento, conforme se prepara, avança para a série seguinte. Nunca regride para a série anterior. No máximo, quando não aprende, fica estacionado. Faz de novo o mesmo ano. Repete a lição, mas não regride. Quando ele está pronto, ele vai para um estágio superior. Os planetas são isso. Vários estágios superiores, tem planetas mais desenvolvidos que a Terra, tem planetas menos desenvolvidos que a Terra, e a gente vai progredindo de planeta a planeta, ou às vezes até mesmo às vezes até no mesmo planeta, pois o planeta também evolui, o planeta vai melhorando, né? Mas os planetas estão aí porque são escolas, e a gente vai passando por várias delas até se tornar um espírito angélico, um espírito puro, um espírito de altíssima elevação. Interessante isso. Então, assim, vamos supor. Então, essa seria a vida após a morte, posso dizer assim? Vamos supor, a gente sabe que é morte, Pedro? Eu não conheço. O que é morte? Então, é isso que eu queria chegar ao ponto. Morte física. Porque às vezes muita gente fala assim, morri e acabou, fiquei no vazio. Então a gente reencarna, vamos supor, no mesmo planeta para se desenvolver melhor. E se a gente se desenvolver melhor, a gente vai para um planeta mais evoluído? Seria isso? A grosso modo mas nem sempre não, nunca a gente passa uma encarnação em um planeta e já vai para outro. A gente fica muitas, centenas, às vezes milhares de encarnações no mesmo planeta para poder avançar. O tempo que determina isso é o tempo que a gente aproveita as nossas oportunidades. Alguns vão aproveitar as oportunidades mais rápido e vão avançar rapidamente. Outros vão ficar reticentes aos erros, outros vão ficar assim, grudados às suas imperfeições e vão demorar mais para avançar. Mas todos nós vamos ter oportunidades de avançar. Uns vão ser mais rápidos, outros vão ser menos rápidos. Às vezes, alguns de nós ainda têm a crença de que não existe nada depois daquilo que se chama de morte, porque isso é natural. Nós estamos começando a nossa marcha espiritual agora. Nós estamos tendo compreensão do que é o mundo espiritual agora. Então, muitos de nós ainda não teve oportunidade de parar, de estudar. Até as encarnações passadas,
nós somos educados a acreditar no céu, a acreditar no inferno, a acreditar no juízo final, coisas que ao longo da história fizeram todo sentido, fizeram o seu papel, tiveram a sua importância. A gente não está aqui desmerecendo a religião de ninguém, mas conforme a gente evolui, a gente vai tendo uma outra visão da coisa. Então, lá no passado, isso tudo fez muito sentido e foi importante para a humanidade, porque a gente precisou ser educado pelo medo. Hoje, a gente já é educado pela razão. Veio a doutrina espírita em 1857 para inverter o polo da educação. A educação espiritual era passada pelo medo. Olha, você vai para o inferno se você não fizer as coisas certas. Olha, o diabo vai te pegar se você fizer isso, se fizer aquilo. Então veio a doutrina espírita para mudar esse conceito e a gente deixar de ser educado pelo medo e ser educado pela razão, que é o que acontece com as nossas crianças. Lá no passado, os pais educavam as crianças pelo medo. Olha, o homem do saco vai te pegar, hein? Cuidado, porque senão o homem do saco te pega. Olha, a bruxa vai vir aí, tem uma bruxa, né? Então era pela base do medo. Hoje, as educações mais modernas vão no sentido de que precisa esclarecer para a criança o que é certo, esclarecer o que é errado, o mais diálogo e menos violência, se possível zero violência, nem a palmada coletiva, para que essa criança amadureça na sua consciência e vá entendendo para ela poder fazer por si própria e não pelo medo. O Espiritismo é isso, ele veio trazer para a gente a razão, para a gente parar de ter medo das coisas e clarear. Quando a gente acende a luz, o medo vai embora. Nossa, como eu falo bastante, hein? Pelo amor de Deus. Que bom. E está sendo bem esclarecedor. Desculpa, E até te conto uma história, você falou assim, sobre o medo. Ah, é o homem do saco, não sei o que. Eu lembro uma vez que eu estava na garagem da minha avó, brincando de bola. E eu peguei bola e estava chutando nos carros, na parede. Aí minha avó, entra. Eu falei, não vou. Sabe que a criança rebelde? Não vou. Aí minha avó, vem que o homem do saco vai passar e vai pegar, já tá perto do horário. Aí eu falei pra minha avó, isso é mentira, olha só, eu acho que eu tinha o quê, uns 6, 7 anos. Mentira. Sempre, quando a minha avó, tá bom, você vai ver. Cara, sabe, ver aquela pessoa que mexe com reciclagem, ele tacou o saco nas costas na hora que eu tava lá. Eu nunca corri tanto na minha vida, cara. vai. Eu falei, vó, eu fiquei tão assustado que minha avó foi lá ver pra ver se tinha mesmo. Então, olha só a coincidência. Nossa, mas é interessante essa teoria dos planetas. E o homem, né? A gente vê tanto o Elon Musk fazendo um trabalho para tentar chegar a Marte. Pensou, será que eu não estou viajando, Gustavo? Vou lá, nós evoluímos e a gente vai para um planeta desconhecido ver um monte de espírito. Aí lascou que eu morro de medo. Não, olha, vou te falar uma coisa. Aqui é uma opinião pessoal, tá? Eu gosto muito de separar o que é informação e o que é opinião. Eu acho que nós vivemos a era, dentro da doutrina espírita, a era da informação, e não a época da opinião. Porque está tudo começando agora, a gente não tem muita opinião para dar, a gente está aprendendo. Então, quando eu vou dar a minha opinião, eu gosto de separar as coisas. O que eu disse até agora foi informação, é textual, está nos livros. Mas sobre o Elon Musk, a minha opinião é que ele é um ser de outro planeta, mais evoluído, que encarnou aqui para trazer conhecimento e nos ajudar a desenvolver alguns setores da tecnologia e da ciência que a gente ainda não aprendeu. Isso acontece com muita frequência. Não posso afirmar que é o Elon Musk, isso é opinião. Mas a informação é que, sim, seres mais evoluídos encarnam aqui para trazer conhecimento, para trazer a sua bagagem, que já adquiriram. Voltando para a escola, que eu dei o exemplo lá no começo. É como se nós estivéssemos na segunda série. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. Um sabe um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas é todo mundo próximo. De repente, um aluno lá do primeiro colegial vem para a segunda série. Ele ainda não é o suprassumo, ele ainda não é o sabe-tudo, ele está só no primeiro colegial. Mas em relação aos alunos da segunda série, ele está bem à frente. Aí ele vem para a segunda série, traz um pouquinho de conhecimento, traz um pouquinho de bagagem, a gente aprende com ele, porque ele já aprendeu, ele ensina para a gente, ele volta para onde ele estava e a gente avança um pouquinho. E aí, como diria Lulu Santos, assim caminha a humanidade, com passos de formiga, né? Então, a gente dá o nosso passinho de formiga, alavancado por um ser que veio lá de fora, trouxe o conhecimento,
a gente conseguiu subir um pouquinho e ele foi embora. Assim foi na história da humanidade, com os grandes gênios da matemática, com os grandes gênios da música, com os grandes gênios da ciência, com os grandes gênios da caridade. São seres que estão um pouquinho acima. Vem para cá, traz o seu conhecimento, ensina para a gente avança e eles vão embora. Eu acho que o Elon Musk é um desses. Caramba, até me arrepiei aqui, cara. Bill Gates também é outro, não tenha dúvida, cara. O Mark Zuckerberg, cara, o cara trouxe a internet. A gente está aqui falando agora um com o outro. Você está numa cidade, eu estou em outra, o mundo inteiro está assistindo a gente por causa desse cara. Trouxe a rede social. Quando que a gente, talvez, né, sonhamos com isso um dia? Eu, quando tinha os meus 5, 6 anos, nunca sonhei com isso. Aí esse cara aparece do nada, inventa a rede social, conecta o mundo inteiro. Torna possível a gente se falar com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. Será que ele é mais inteligente que a gente ou não? Claro que ele é mais inteligente que a gente. Claro que ele já tinha essa bagagem lá dentro. Então ele veio aqui, trouxe o conhecimento dele, ensinou como é que faz. Aí vai falar assim, ó, vocês já aprenderam? Vocês já estão dominando agora essa técnica? Posso ir embora? Pode. Aí ele vaza e a gente fica. Nossa, é interessante porque, assim, a rede social, pelo que eu lembro, veio antes até do Mark Zuckerberg, que é o Orkut, né? E aí, claro... brasileiro, né? Isso. E aí, o Facebook não foi criado só pelo Mark Zuckerberg, foi até para aquele brasileiro, Eduardo, esqueci o sobrenome. Depois ele tirou o brasileiro fora, né? Da jogada. E aí, tá. Quem diria, hein, o brasileiro sendo dando uma sendo excluído. No jeitinho brasileiro não funcionou. Mas, assim, então, seria um conjunto de pessoas evoluídas que trouxe essa ferramenta para a gente aprender a se comunicar com o outro. Isso. Aí você me corrigiu, você colocou mais uma informação e eu te agradeço, porque quando eu citei o Mark Zuckerberg, é importante dizer que, geralmente, essas tecnologias, quando chegam para cá, não vem através de uma pessoa, porque a pessoa também não falha, ela pode falhar no propósito dela de transmitir o seu conhecimento. Então, são alguns espíritos que encarnam simultaneamente e vão trazer o conhecimento. E todo aquele conglomerado de espíritos que tem já uma evoluçãozinha um pouquinho maior, vão fazer pipocar no planeta algo que está precisando. Quando Deus entende que chegou a hora do planeta Terra ter acesso a tal e tal informação, então os professores vêm, trazem a lição. E aí não é um só, realmente, você tem toda a razão. É 1, 2, 3, 4, que vão fazer pipocar isso, vão fomentar isso e vão embora e deixa a gente aqui depois aprendendo um pouquinho mais. Mas na vida a gente tem o lado bom e o ruim. Vamos supor, tem um policial bom, policial ruim, o político bom, político ruim. E não vamos entrar em política, claro. Tem o chefe ruim e chefe bom. Então, nesse lado tem esse espírito evoluído, o bom e o ruim também, vamos supor, porque o Elon Musk quer fazer algo legal, que nem Starlink, quer colocar a internet em lugares mais difíceis ainda, mas também tem aquele cara que cresceu, ficou milionário e não quer fazer algo pelo bem. Tem. Porque é assim que funciona, Pedro. Nós, espíritos, nós progredimos através de duas asas. Como se nós fôssemos pássaros. Tem duas asas. Nós precisamos das duas asas estarem equilibradas para a gente conseguir alçar voo. Se só uma asa estiver equilibrada, a gente não voa, a outra também, qualquer tipo de desequilíbrio, esse pássaro não voa. As nossas asas que nos fazem alçar voo são a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. É o moral e o intelectual. Alguns espíritos têm a asa da moral muito desenvolvida e a asa do intelectual pouco desenvolvida. Do contrário, outros têm a asa do intelecto muito desenvolvida, da inteligência, e a asa da moral muito baixa. Esses espíritos são muito inteligentes, porque a asa do intelecto é muito alta, mas moralmente ainda não são tão desenvolvidos assim. Então, eles têm a capacidade da inteligência, mas não a da moral. Então, eles usam a sua inteligência para construir bomba. Eles usam a sua capacidade de pensar acima da média para construir coisas que não são moralmente corretas, que não são moralmente éticas. Então, esse espírito ele é muito evoluído no aspecto intelectual, mas ele vai precisar encarnar mais cedo ou mais tarde para equilibrar, porque senão ele vai ficar estacionado, como eu disse há pouco. Ele não vai avançar de série. Enquanto ele não conseguir chegar com a asa moral um pouquinho mais alta, ele não avança.
Então, ele vai ser submetido a provas, é por isso que é planeta de provas e expiações. Ele vai ser submetido a provas que aguçem, que obriguem ele a se desenvolver moralmente. Então, quando eu citei o Elon Musk, ele também tem a asa do intelecto e a asa da moral. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a asa do intelecto dele, a gente sabe que é muito desenvolvido. O cara realmente é inteligente. A asa da moral, né, o lado moral do Elon Musk, eu não vou discutir porque eu não conheço, não convivo com ele. Porque eu sei que ele faz muita caridade. Mas isso também, meu amigo, para quem tem o que ele tem, né? Às vezes é igual a gente dar aqui uma Coca-Cola. Né? Eu sei que ele faz muita caridade. Então, o lado moral dele, eu não discuto. Eu deixo a cada um que está nos assistindo fazer o seu juízo de valor. Mas ele, de fato, é um espírito muito inteligente e está usando a sua inteligência. Usa moralmente correto? É moralmente ético? Não sei. Aí cada um pode fazer o seu juízo de valor. É interessante, interessantíssimo. Você deixou bem claro, até te agradeço muito, Gustavo. Acho que nunca ficou tão claro na minha mente agora. E nesse caso, vamos supor, eu acho que Deus concede o poder à pessoa para também ter um grande poder de nível de caridade. E dentro do Espiritismo, qual que é o papel da caridade? Assim, a quem mais é dado, mais será cobrado. O importante a gente falar da caridade é que não existe só a dependência do poder aquisitivo para fazer a caridade. A caridade pode ser material e pode ser moral. As duas maneiras são maneiras que agradam a Deus. Porque todos nós temos elementos suficientes para fazer a caridade. Todos nós somos ricos em alguma coisa. Alguns de nós é rico em dinheiro. Outros é rico em inteligência, outros são ricos em força, outros são ricos em amor no coração, e assim por diante. Então, a gente deve ofertar ao próximo aquilo que nós temos de riqueza. Quando eu tenho a possibilidade de fazer a caridade material, que eu faço, a quem mais é dado, mas será cobrado. Seremos cobrados por aquilo que nós fizemos e que nós deixamos de fazer. Mas, de repente, eu não tenho condição financeira de fazer a caridade material, mas eu tenho condição moral, porque eu tenho um coração muito bom. Então, eu posso, através dessa minha vontade de ajudar as pessoas que estão à minha volta. Ou então, eu sou uma pessoa forte, fisicamente eu sou forte, eu sou um cara que tem uma saúde de ferro. Eu posso doar essa minha energia, eu posso ir no hospital, ajudar a trocar doente de cama, eu tenho força. Eu posso ir num asilo, ajudar lá com os velhinhos, arrumar a cama para eles, trocar as coisas de lugar, fazer uma faxina, que eu tenho uma saúde boa, ir lá higienizar o ambiente de uma creche. Então, são formas da gente fazer doação. Nós fazemos a caridade. Não depende de dinheiro, depende apenas de querer. Todos nós podemos dar alguma coisa. Se você que está aí ouvindo não se encaixou em nada do que eu disse, só de você estar me ouvindo, já pode fazer a caridade. E da mesma forma que você está me ouvindo, você pode ouvir alguém que está querendo contar os seus problemas. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu ouvido, você pode doar o seu abraço. Então, a caridade não tem desculpa. Todo mundo pode fazer, basta querer. Cara, digno de aplauso. Meu Deus do céu. Caramba, é interessante, porque às vezes a pessoa com um simples abraço, você já fez uma caridade e acabou salvando a vida da pessoa, que a pessoa não estava bem. Pode ter certeza que ajuda mais do que a caridade material, viu? Claro que é importante. A pessoa tem fome, precisa comer, fome não espera. A pessoa tem frio, você precisa de um remédio, precisa de dinheiro para comprar. Isso tudo é muito importante. Mas um abraço, amigo. Olha, uma palavra, um sorriso, isso não tem preço. Então, às vezes, tem pessoas que já estão fazendo várias caridades sem saber, né? Sempre trazendo aquela alegria para o próximo, alegrar o ambiente, né? Então, e essa é a verdadeira caridade. E quando a gente estuda sobre a caridade, né, da doutrina espírita, a primeira coisa que a gente estuda é que a verdadeira caridade é a caridade desinteressada. Quando você faz alguma coisa sem querer nada em troca. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou fazendo porque te faz bem, eu estou fazendo porque eu posso. Né? Eu não estou querendo aplauso, eu não estou querendo um lugarzinho lá no céu, eu não estou querendo, né, tirar foto para a rede social. Não, estou fazendo o que eu estou fazendo, não tem interesse nenhum.
Essa é a verdadeira caridade, a desinteressada. Caramba, nossa, eu tô arrepiado, tô. Essa ele mandou bem, mano. Já que Será que a ninguém gente pode faz fazer às uma vezes. caridade de cabelo pra nós, Tom? Ah, difícil, hein? Ah, aliás, a live dos carecas, né? Nós estamos aqui, só os carecas. Tá muito. Tá um brilho essa live. A caridade que eu estou precisando, cara, do ar-condicionado, porque aqui nesse local que eu estou não tem ar, tá um calor danado, amigo. Aí, gente, vamos lá, vamos fazer essa caridade. É, realmente. Gustavo. São Paulo, ultimamente, você é de São Paulo, Gustavo? Sou de Rio Preto, cara. São José do Rio Preto, cidade do calor. É. Aqui 38, 36 é normal. Ah, então, ainda bem que você é careca, pelo menos escorre direto assim, né, também. Cara, aquelas semanas atrás que fez aquela onda de calor absurdo, sabe? Que Rio Preto chegou a estar 49, cara. Tá Meu doido. Deus. 49 de termômetro, fora a sensação, que devia estar muito mais alto. Aqui é quente. Não. Aqui é Ui, quente. eu não gosto muito. Eu não gosto de nada de. Eu gosto de um perfeito equilíbrio. Não gosto nada muito quente, nada muito frio. Comida também, nada muito quente, nada muito frio. Eu gosto da sensação do equilíbrio. E quem me ajudou muito de ter um equilíbrio dentro de mim mesmo foi o Espiritismo. Eu não vou negar. Me ajudou. Qual que é o seu contato com o espiritismo? Olha, o meu contato, vamos lá, ele começou através da minha mãe, né? Que minha mãe começou a seguir, e é onde ela doutrinou a gente através do Espiritismo. E minha mãe sempre explicou pra gente assim sobre termos da caridade. E ela sempre falou assim: ó, tudo que você faz bem, volta, dá o retorno. Mas não fica pensando em ter um retorno. Faz um negócio pra você esperar o retorno. Então, isso me fez me tornar uma pessoa melhor, porque eu sou um poço de ansiedade, né? Eu era muito pior e hoje eu consigo ter uma grande mente aberta para as coisas, para qualquer coisa, ouvir as pessoas por causa do espiritismo. Então, me fez mais ser humano, ter uma alma dentro de mim, acreditar em que ser bom vale a pena. Legal, cara. Mas você citou aqui, sua mãe te ensinou a fazer a caridade sem pensar, se está, né, em algo em troca. Mas isso também não é um erro, viu, Pedro? Claro que o ideal é que não se faça, até acabei de falar isso há pouco. Mas no começo a gente faz sim, cara. E que bom, é um passo, é um começo. Né? Depois a gente vai entendendo a se desprender do interesse. Mas aquela pessoa que faz pensando em algo em troca é um começo. A gente até fala assim, ó, se o malandro soubesse como é bom fazer a caridade, ele fazia a caridade nem que fosse por malandragem. Sim. Né? Então, no começo, às vezes a gente faz mesmo, olha, eu vou lá no asilo ajudar, eu vou ajudar aqui na rua, etc., porque vai ser bom para mim, ter a lei do retorno. Mas o amadurecimento espiritual vai trazendo para a gente essa consciência de que não preciso de nada em troca. Que eu tenho que fazer por fazer, que é o que você fez desde o começo, que às vezes está muito aprendendo a gente. Você já começou 3 degraus por cima, né? Amigo, você começou bem, né? Porque a maioria começa assim, começa fazendo troca, né? Começa fazendo... oh, meu Deus do céu, esqueci a palavra, quando a gente troca as coisas um com o outro, né? Mas, enfim, a maioria começa fazendo esse tipo de troca e depois vai amadurecer. Então, tudo é passo a passo, tudo é degrau e a gente vai subindo, a gente vai entendendo as coisas a respeito desse assunto. Mas uma coisa que eu entendi, Gustavo, que assim, eu gosto de ver as pessoas felizes. Isso para mim é um retorno muito absurdo já. Para mim, então, uma vez eu fui comer num restaurante de lanche, né? Um Burger King, vamos falar, não tem problema falar, né? Então assim, eu fui comer no Burger King e na hora que eu fui dar a primeira mordida, eu vi a pessoa. Isso faz muito tempo, eu era adolescente, mas eu tinha o meu dinheirinho ali, né? Que eu trabalhava com meu avô. E aí, quando eu fui morder assim, e a pessoa falou: pô, você não pode me dar um lanche? Eu tô com fome. Eu peguei, olhei e falei: pega o meu. E eu não tinha mais dinheiro, né? Né? Então, pegar o meu, vai. Só que quando eu vi a reação da pessoa, tipo, felicidade, obrigado, e me deu um abraço, né? Aquela pessoa que tava com fome, eu me senti bem. E eu falei, cara, que sensação gostosa, eu não sei explicar, mas é uma sensação tão boa
que eu fiz aquela pessoa sorrir, né? É claro que eu errei na vida, já fiz algumas coisas de moleque, de algumas coisas, mas eu vi que vale a pena ser legal. E depois que eu tenho, eu sempre, eu não sou milionário, eu sou uma pessoa classe média comum, né? Eu dou cesta básica e é impressionante quando eu dou essas cestas básicas, eu dou, né? Até para o Padre Alexandre que está nos ouvindo lá na Casa Aida. A minha semana, mas eu ganho uma notícia boa, uma coisa muito boa acontece. Mas o que mais me comove é a felicidade das pessoas. Ou algum amigo fala, pô, queria tanto aquilo, pode pegar, eu não quero mais, né? E pode pegar para você. Ou então um vizinho, preciso de não sei do que, vamos pegar o carro, eu te levo lá. Essa sensação de ajudar o próximo, eu não sei, mas me aquece minha alma, meu coração fica fervido e eu falo, putz, que legal. O que você quer em troca? Vou ser feliz. É o que eu sinto hoje. A lei do retorno, né, cara? A lei do retorno, muitas vezes, ela é imediata. Principalmente na caridade. A lei do retorno, ela é imediata. Quando a gente vai visitar, por exemplo, um asilo, a gente vai lá tocar um violão num hospital, a gente sai de lá melhor, sempre. A gente entra lá, às vezes, meio cabisbaixo, e no final a gente está todo né, recarregado, aquela energia boa, porque ela é imediata. Chico Xavier tem uma historinha muito legal disso, né? Se eu puder contar aqui rapidinho, alguns minutinhos depois, e ela ilustra muito bem isso. O Chico ele foi servidor público, né? Durante a sua vida profissional, trabalhava num órgão público. Então ele tinha hora para entrar, tinha que bater o ponto. Ele estava atrasado, cara. Ele estava indo para o trabalho, mas estava atrasado. Ele não podia, o ônibus estava passando, ele não podia perder o ônibus. E no caminho, ele já era bastante conhecido, uma senhora o reconheceu, queria falar com ele. Então, Chico, posso falar com o senhor? Ele falou, pode, meu filho, mas agora eu estou atrasado. Na volta eu falo com você. Ela falou, seu Chico, mas é tão urgente, eu estou precisando falar com o senhor. Ele falou, você vai me desculpar, eu não posso bater o ponto atrasado. Na volta eu volto e falo com você. E virou as costas e foi andando, deixou a mulher falando sozinha. No que ele deu 2, 3 passos, o Emmanuel, que é o mentor dele, né, o anjo da guarda, como alguns dizem, chamou ele, Chico, volta lá, fala com ela. Mas, Emmanuel, eu estou atrasado, Emmanuel, eu preciso chegar no meu trabalho. Chico, volta lá, fala com ela quer falar com você. Ele deu meia volta, foi lá, atendeu a mulher, ela levou uns 10 minutos, ele acabou se atrasando, ele atendeu ela e foi embora. No que ele continuou o caminho dele, o Emmanuel apareceu de novo. Chico, olha para trás. E aí ele já estava uns 5 passos distante da mulher, ele virou e olhou para trás. No que ele olhou para trás, ele viu um clarão de luz vindo em direção a ele, Senhor. E atingiu ele por inteiro. Era o sentimento de gratidão da mulher. Exato. Emanando por ele. E aquela luz que veio da mulher em direção a ele, o recarregou de energia, ele estava meio cabisbaixo, ele foi para o trabalho com a energia lá em cima. É isso que você sente quando você doa sua cesta básica. É isso quando você vê alguém feliz a partir de um gesto seu, Pedro. É essa gratidão, essa energia, esse calor humano que é a nossa gasolina espiritual e nos recarrega. Né? Exatamente isso que você sentiu ilustrado nessa historinha simples do Chico. Caramba, ninguém nunca me explicou esse sentimento que eu tinha. Pô, Gustavo, dá um abraço aqui, vai. Caramba, aqui. Olha só, acho que o diretor quer fazer uma pergunta aqui. Vai, Rick. Eu quero fazer uma pergunta também, posso? Ah, claro. Pode. Claro. Posso ligar o ventilador? Pode? Claro. Quer ligar? Pode ligar. Liga, aproveita agora então, liga. Vai lá. Ô, diretor, vamos combinar assim, eu vou ligar. Se ficar muito barulho, que ele faz barulho um pouquinho, você pode falar que eu desligo, tá? Então, eu vou sair da tela um pouquinho, eu vou ligar, mas estou ouvindo, manda bala. Tranquilo. Ai, gente, vamos lá, né? 35 graus lá, 39. É de sofrer. E aí, vai lá, Rick, manda a pergunta, Rick. Gustavo, eu também já participei em algumas casas espíritas também, tá? Seguindo o espiritismo, eu dava passe, enfim. A gente tem aquela sensação muito boa, né? Conforme você falou.
Eu ia perguntar, você já, desde pequeno, você tem a sua sensibilidade ou você foi desenvolvendo com o tempo? Como é que foi isso com você? O áudio picotou bastante para mim, peço desculpas. Você pode passar para mim, Pedro? Claro, vamos lá. O Rick lhe perguntou assim: você desenvolveu sua habilidade ou foi desenvolvendo com o tempo? Foi desde criança essa habilidade que você tem com o espiritismo? Eu não vejo como habilidade. Sensibilidade. Eu vejo sensibilidade. Entendi. Talvez eu não veja também como sensibilidade, né? O que talvez eu possa ter adquirido com o tempo foi a bagagem teórica, o estudo. O estudo me deu uma bagagem teórica e eu tento aproveitar dessa teoria para me encaixar e para entender as situações. Mas eu não acho que eu tenho sensibilidade desenvolvida ou nada do tipo. Quanto a isso, estamos todos no mesmo nível. Eu, como palestrante espírita, eu faço palestras aí por todo o Brasil, o pessoal convida, a gente vai, né? Carrego esse estigma de ser um palestrante espírita. E ainda ontem, uma colega que a gente participa de um mesmo grupo, que não tem nada a ver com o espiritismo, né, ela ficou chateada comigo, porque, segundo ela, eu falei algo que ela não gostou. E aí ela falou assim para mim: poxa, você é um palestrante espírita, foi falar uma coisa dessa? E eu disse para ela: olha, eu sou palestrante espírita, eu sou humano. Antes de ser palestrante espírita, eu sou humano, eu também erro, eu também falo que não devia, eu também faço o que eu achei que não devia fazer, nem me arrependo das coisas. Então, o fato, o palestrante espírita, falei para ela, tem um pouquinho a mais de conhecimento teórico, mas na prática, amigo, cada um lutando com as suas imperfeições, cada um por si mesmo, eu contra eu, você contra você, não tem adversários, o único adversário somos nós mesmos, né? Então, eu não acho que eu tenho uma sensibilidade assim que foi desenvolvida. Eu acho que eu tenho um pouquinho mesmo, de conhecimento teórico. Caramba. E aí, Tom? Ô, Gustavo, agora eu vou, vamos lá. Vou chegar prontinho para te ouvir, não estou mandando Vamos mal. lá. É o seguinte, quando começou a você conhecer o espiritismo e eu queria saber sobre, vamos falar assim, tem pessoas que não gostam de falar assim, não sou a favor do espiritismo, não me agrada esse preconceito. Como é que você trata isso? Seriam duas perguntas, né? Quando começou Com naturalidade. Eu trato com naturalidade. A gente lida com preconceito religioso todos os dias. Né? O espírita, acho que um pouquinho mais. Mas o católico também enfrenta, o evangélico também enfrenta, né? Mas eu acho que o espírita enfrenta um pouquinho mais, porque é muito recente. Tem só 166 anos, é muito pouco tempo perto da história da humanidade, acabou de surgir, as pessoas não conhecem o que é espiritismo. Se você perguntar para as pessoas na rua o que é espiritismo, as pessoas não sabem, vão falar coisas completamente distorcidas, e por não terem a informação correta, criam uma imagem do espírita que não é verdadeira. E aí cria-se uma barreira, né? Mas, como Joana de Ângeles disse para Divaldo, quando ele lançou seu primeiro livro, né? Ela disse para ele assim: olha, esteja pronto para as críticas, esteja pronto para os enfrentamentos, dê em troca o seu silêncio. Tá. E é exatamente isso que eu falo. Quando alguém me ofende, quando alguém me critica, eu dou em troca o meu silêncio. Lá no nosso Instagram, nossa rede social cresceu um pouquinho de um tempo para cá. Nós estamos ali perto dos 200 mil seguidores, mais ou menos, com uma média de público mensal por volta de 1 milhão e 200 pessoas que acessam o nosso perfil. 200 mil seguem, mas nós temos 1 milhão de visitas, perfis diferentes por mês. Eu sou ofendido todos os dias. Pessoas me xingam. Todos os dias eu recebo direct de alguém me xingando, né? Então, a gente, deixa para lá, o Cristo algum dia revidou, o Cristo algum dia devolveu a mágoa, devolveu a ofensa. Deixa para lá, cara. Todo mundo vai um dia entender o que fez, o que falou. A ele, as consequências do que ele fez. A mim, as consequências do que eu tenho feito. Então, tudo bem, cara.
Mas tive muito preconceito, sim, ainda tem. Nossa, perfeita colocação e parabéns, Tom, pela pergunta. Sabe por quê? Porque às vezes é o que falta um pouco comigo. Porque eu já entendi o que é perdão, acho que não 100%. Então a pessoa me ofende ou faz algum mal, ok, eu perdoo. Mas eu não tenho mais aquela vontade de conviver com a pessoa nem para dar um oi. Eu simplesmente me afasto. Isso seria muito errado, Gustavo. Tipo, não quero mal, não desejo mal, mas também nem fique perto de mim. Deixa eu viver minha vida aqui longe de ti. Não, você está correto. Tá? Isso não é um erro, isso é um equívoco. Perdão, isso não é um erro nem um equívoco, isso é um acerto. Ainda que a gente entenda que o estágio mais puro do perdão é a volta do convívio e a irmandade, mas a gente tem que entender também que são momentos. No primeiro momento, não levar a mágoa para o coração, não desejar o mal para aquela pessoa. Voltar a conviver com ela é um outro momento, é uma outra história que a gente vai amadurecer com o tempo. Mas isso que você vive com as pessoas que te magoaram é um grande acerto, é um ótimo passo. Daí para frente é tempo. Talvez não é uma, não é duas encarnações. Talvez para essa encarnação, Pedro, o que você precisa treinar é justamente isso, não guardar mágoa. Se nós conseguirmos sair daqui sem guardar mágoa de quem nos ofendeu, nós já cumprimos a nossa missão. E talvez nas próximas encarnações a gente volte a conviver com as pessoas de uma maneira mais direta. Mas só de não guardar mágoa, amigo, parabéns, porque a maioria ainda guarda. Nossa, guarda. Não vou ficar aquele pinguinho de rancorosidade, né? Que a gente tem nas pessoas, né? O perdão, cara, desculpa te cortar. Claro. O perdão é para nós. O perdão não é para o outro. O perdão é para que a gente possa caminhar sem aquela dor. Porque o que o outro fez de errado conosco, ele vai responder por aquilo. Então, o perdão é dizer para o outro assim: olha, você me magoou, mas eu desejo que você refaça a sua vida e continue de cabeça erguida. O perdão não é dizer para a pessoa que ela está certa. O perdão não é dizer para a pessoa que o que ela fez está correto. O perdão não é esquecer o fato. O perdão é não guardar aquela mágoa e dar ao outro a oportunidade do recomeço. Olha, eu te dou a oportunidade de se redimir, de corrigir o seu erro. Agora é com você. Se você quiser corrigir o seu erro, eu estou te dando a oportunidade. Mas vai de você. Se você quiser mesmo, você vai me mostrar com atitudes e com ações que você aprendeu, que se corrigiu. Mas é com você, amigo. Não é comigo. Eu estou de cabeça erguida. Eu não errei. Eu não magoei. Eu não tenho por que ter vergonha de andar na rua. Eu não tenho por que me esconder. Ainda que eu tenha passado algum tipo de vergonha e constrangimento pelo seu ato. Então, eu não preciso me envergonhar. O perdão é para o outro. O perdão não é para nós. Essa questão de saber a gente se perdoar. Por exemplo, eu vivo errando. Eu sou um ser humano, eu estou aprendendo. Para a gente primeiro se perdoar e admitir. Tem muita gente que tem aquela dificuldade. Eu errei, me desculpa. A que ponto chega? Porque acho que a gente tem mais medo da pessoa em que a gente errou, né? Fala assim, não vou contar a verdade, não vou falar a verdade porque eu tenho medo de magoar a pessoa. Mas, querendo ou não, a verdade é o melhor caminho. E falar assim, ó, desculpa, eu errei. Como é que é tratado isso? Isso daí é um termo de evolução também, se perdoar e admitir seu erro? Porque é uma dificuldade imensa que a gente tem, né? Sem dúvida, Pedro. O primeiro ponto é o reconhecimento da culpa. Quando a pessoa não entender que ela errou, quando a pessoa não entender que ela é a culpada daquela situação toda, dificilmente ela vai se transformar, ela vai se modificar, vai continuar insistindo no erro. Então, o primeiro ponto é reconhecer o erro, é olhar para a situação, liberto de vaidade, liberto de orgulho, de coisas desse tipo, entender que eu errei, que eu causei mal. Daí para frente é uma escolha que a gente faz. Se eu quero continuar errando ou se eu quero me modificar. E a gente só vai tomar essa decisão, na grande maioria das vezes, quando a gente é cutucado
cutucado pela dor. Porque enquanto está confortável para a gente não muda. Mas quando a gente começa a ser cutucado pela dor, a gente fala, opa, o que eu estou fazendo? Por que minha vida está assim? Eu preciso mudar. E aí desperta na gente a dor, desperta na gente o desejo de mudança. E aí sim a gente começa no dia a dia a se transformar. Portanto, não adianta a gente querer mudar alguém. Ninguém muda ninguém. A pessoa vai mudar no momento em que ela entender que ela precisa de mudança. O que a gente pode fazer por aquele irmão que está se equivocando é tentar despertá-lo para essa consciência de que ele está errando, de que ele está causando mal a ele mesmo e que ele precisa se corrigir. Mas daí para frente, é dele, da vontade dele, é o livre-arbítrio dele, ele vai mudar quando ele quiser, não quando a gente colocar regras ou tentar enfiar a goela abaixo. Ele precisa mudar. Isso não funciona, não. Cara. Cada um vai no seu tempo. Caramba, ótimas palavras. E aí, gente, Tom, Rick, quer mais uma pergunta? Ou senão eu vou dar uma lidinha aqui no chat pro pessoal aqui. Tudo certo? Beleza. Boa. Então, vou seguir aqui com algumas pessoas no chat. E aqui também tem uma live lá no Instagram, gente. Iniciamos aí e lá no Instagram, a Nutri Tereza Lopes falou boa noite, pessoal, e falou ótimo tema. Já estão aqui, já o Instagram o pessoal tá adorando. E aqui no YouTube, o seu Nelson, que mandou um boa noite, seu Nelson. Um grande abraço pro senhor. O João Smela e Marisa Smela dando boa noite, meninos. Convidado. E a Marisa, que foi o nosso intermédio, né, Gustavo? Falou obrigado por aceitar nosso convite, que é minha mãe, né? Que tá sempre aí com a gente. Então, obrigado aí, mãe. O Gustavo aqui já ficou a família do Fora do Radar. Incrível, Gustavo. Obrigado aí. E aqui, o Alexandre Garret, que é o padre Alexandre, tá boa noite, meninos e meninas de todas as idades do nosso Brasil. O padre tá sempre nos acompanhando aqui, ó, Gustavo. Bem-vindo, obrigado pela presença. O padre ele tem que aguentar, é um piadista de primeira, então eu fico soltando umas piadas, uns trocadilhos, o padre fica doido comigo. O padre? Eu fico sempre fazendo umas piadas com ele. E aí que o seu Nelson dando mais um boa noite, a Jaqueline, boa noite a todos. A Marisa adora os conteúdos do Instagram do Gustavo, então, mais uma vez aqui o Instagram do Gustavo, Gustavo.espiritismo, gente, show de bola, pode seguir que eu tenho muitas informações sobre espiritismo. E aqui, Gustavo, já caguetaram você aqui, ó, falando que você toca violão e canta muito bem. Isso é bondade. Eu toco violão, sou músico por formação, trabalhei 18 anos profissionalmente com música, mas não sou um exímio cantor. Eu canto, assim, com os amigos, né? Eu trabalhei com coral muitos anos, eu sou regente de coral, tenho formação com coral, né? Tenho formação de regência, né? E eu canto humildemente, né? Inclusive, em breve vou me arriscar a lançar umas musiquinhas próprias aí. Né? Mas é mais para lançar a música do que para lançar a minha voz. Para falar a verdade para você. Né? Mas eu agradeço aí. Espero que vocês gostem da música. Em breve está vindo aí algumas musiquinhas também que a gente vai lançar. Olha, se eu começar a tocar violão e cantar, certeza que não é qualidade, que eu canto mal e toco mal pra caramba. Eu gosto. E aqui vão. Trabalho até hoje com música, né? Até hoje eu sou regente, eu sou maestro profissional, trabalho para a Unimed. Vou falar o nome da Unimed aqui, não tem problema, acho que você não se importa. Eu sou regente da Unimed. Eu faço regência para a Unimed aqui na cidade. Então, um dos meus ganha-pão, certo? Vem da música, até hoje. Olha, que da hora. Quando você divulgar lá suas músicas, a gente vai fazer a gente puxa pro nosso Instagram e também ajuda a distribuir isso, porque música boa tem que ser mostrada, né, gente? Então... Legal. Tomara que você achou. Depois que você ouvir, mas eu sou... Porque tá feio hoje. Mas eu sou do rock, hein? Porque tá feio hoje. A qualidade de música que a gente tem hoje aí... Tá difícil. E olha, eu sou do rock, hein? Então eu gosto de muita coisa melodia, gosto de muita coisa com bastante composição. E apesar dos rock que eu ouço,
tem muita gente que fala que eu sou meio doido, né? Que eu gosto de Sepultura, Metallica, né? AC/DC, então... Ah, legal, os clássicos, É, pô. São os clássicos. então... E aqui, ó, seguindo aqui com o chat, a Jaqueline colocou, tem ser humano bom e ruim, né? Como a gente falou aqui no começo. A Simone Andrade dando boa noite. Marisa Smelo, Gustavo, fala, por favor, sobre colônias espirituais. Vamos falar. Ó, a colega que disse ali que tem ser humanos bons e ruins, tem, você está falando com um aqui agora. Todos nós somos bons e todos nós somos ruins. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Todos nós temos os dois lados. Todos nós temos uma porção imperfeita, todos nós temos uma outra porção que se esforça muito para ser boa. Então, o bom e o ruim está dentro de nós. Vai aflorando. E aí vai o nosso treino de conter os instintos negativos, os instintos ainda mais primitivos. A gente precisa segurar eles. Mas bons, ruins, são todos. Aquele que você olha, que você acha esse cara é um cara bom, vai conviver com ele para você ver. Vai dividir uma casa com ele. Vai conhecer o dia a dia desse cara para você ver. Né? O que ele é por trás da câmera, o que ele é por trás dos flashes. Né? Então, bom e mal, todos nós somos. A gente está aí o tempo todo acertando e errando. Tem uns que são bem mais para lá do que para cá, mas todos nós temos os dois lados. Tá vendo? Depois que eu comecei com... Oi? Vamos falar das colônias? Mas fala o que você ia falar, Não, eu ia falar, depois que eu comecei também a conviver com o Tom, vi o lado ruim dele, o Billy é meio doido. Ah, é, Tom? Acho que o seu áudio saiu, Tom. Saiu? Agora voltou. Voltou. Sou muito calmo, cara. Que isso, cara? Eu fico triste com o Tom, que o lado ruim dele, ele não fez café pra mim até hoje, Gustavo. Eu fico bem chateado. Pô, isso é um erro muito grave, hein, cara? Café integrável. Mas vamos falar sobre as colônias, Gustavo. Vamos falar um pouco. Vamos lá, cara. Colônias espirituais. Assim, colônias são uma forma de se referir às nossas estações de passagens no plano espiritual. Porque, de fato, Kardec não usa essa expressão colônia espiritual em momento algum. Quando a gente fala desse assunto, eles que se atreveram a estudar um pouquinho mais, eles adoram contradizer a gente, falando assim, mas Kardec não escreveu colônia espiritual em lugar nenhum. Kardec não escreveu. Realmente, esse termo colônia espiritual não está na obra do Kardec. Kardec usa outros termos, né? Kardec usa outros termos que dá para a gente toda a interpretação de que ali é uma colônia espiritual. Kardec, eu estou aqui enrolando para tentar lembrar o que o Kardec escreveu. Né? Mas, eu estou aqui buscando no meu HD e não veio a palavra. Mas, salvo engano, Kardec escreveu estações transitórias. Né? Se não for isso, os colegas me perdoem, mas Kardec escreveu que nós temos estações de passagens, que nós temos estações transitórias, que funcionam como bivaques, né? Que nada mais é do que uma colônia espiritual, amigo. Ou seja, quando a gente desencarna, a gente vai para algum lugar, né? Para algum lugar tem que ir. Independente se você acredita na reencarnação ou não, a gente desencarnou para algum lugar, vai. Esse lugar é uma colônia espiritual. É onde a gente fica. Né? É uma cidade espiritual, é uma colônia espiritual, é uma estação transitória. Pode dar o nome que você quiser. Só entenda que a gente vai para uma região onde a gente fica por ali, seguindo a nossa vida. A vida não acaba. Lá a gente estuda, lá a gente aprende, lá a gente amadurece, lá a gente trabalha, lá a gente faz relações com outros espíritos, lá a gente programa a nossa próxima encarnação, até que chega o momento da gente retornar para a carne, para dar continuidade às nossas lições. Então, colônias espirituais são regiões que a gente fica no plano espiritual. Como o filme muito conhecido, Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual, né? Que depois Chico Xavier, depois de Kardec, Chico Xavier veio trazer, através da psicografia, pelo espírito André Luiz, né? Mais detalhes das colônias espirituais. E lá tem todos os detalhes para a gente poder estudar. Caramba!
Boa, boa. Nossa, ficou bem claro. E é um filme que Mas falei muito por cima, vai ter, viu? Falei muito vai por ter cima. continuação ou vai um remake, né, agora do Nosso Lar? Não, vai ter agora dia 25 de janeiro, começa o Nosso Lar 2, Os Missionários, né, que a gente vai poder assistir, que é um outro livro, na verdade, o livro chama Os Missionários, tá? Uhum. Eles estão usando o Nosso Lar, porque é muito famoso, o nome pegou muito, fez um sucesso, então eles estão usando o Nosso Lar 2, Os Missionários, mas o Nosso Lar 1 é feito em cima do livro Nosso Lar. O Nosso Lar 2 é feito em cima do livro Os Missionários. Né? Então, por isso que chama Nosso Lar 2, Os Missionários, que é feito em cima do livro Os Missionários, que é, sim, a continuação da história. Mas se as pessoas pudessem associar isso, colocou Nosso Lar 2. Se colocasse Os Missionários, parecia que era outro filme. Né? Então, colocou Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Missionários, que estreia dia 25 de janeiro, nos cinemas, com o meu amigo, o ator que participa do filme. Vou mandar um abraço para ele, Renato Prieto, que faz o André Luiz, faz o personagem principal do filme. A gente troca mensagem de vez em quando. Eu faço questão sempre de mandar um abração para ele, que é gente boa. Grande abraço, Renato. Tamo junto e tá convidado também. Quer participar aqui do Fora do Radar? Já... Pode convidar ele que ele vem, viu? Chama ele que ele vem. Opa, pois deixa o contato. Vamos já se falar. Agora, como está na época de pré-lançamento do filme, já vai lançar, ele deve estar assim, né, de convite. Né? Mas pode convidar que ele marca com você, ele vem aqui falar com seus ouvintes. Com certeza, você está mais do que convidado já. Obrigado aí, Gustavo, e obrigado, Renato. Tamo junto aí. E aqui a Simone colocou aqui: Gustavo, estou arrepiada. Você é cativante, tem um dom mesmo. Então, pessoal. Ganhou o coração aí, ó. Sim. Cara, coraçãozinho é um dos piores memes que existe. Então, quando eu passo sacanagem, tá? Eu não passo. Não, eu te recomendo, então, assistir um episódio nosso chamado Tema Música, onde o seu Nelson, que um beijo pro seu Nelson, fez um coração meio esquisito lá pra nós ali. Virou um meme. Já imagino. Eu já imagino para esse coração invertido. Boa. Acontece. Olha só. A Tereza, a nossa querida nutricionista, também já fez um episódio que a gente colocou exatamente: todos somos bom e ruim, conter os instintos. Show, adorou a sua explicação. É isso aí, é verdade. A gente tem o lado bom e o lado ruim, cara. Como eu não tenho cabelo, eu tenho barba. 50% cada aí, tá vendo? É 100% bom. É o que eu falo assim: o que eu tenho de mais importante na cabeça tá do lado de dentro, não do lado de fora. Boa. Aí, ó. Excelente. Não pensamos nisso, Tom. Olha, mano. Conversando, e o Heitor deu uma boa noite para nós aqui, Tom. Aqui, ó, no Instagram, o Heitor tá noite, com nós aqui, ó. E aqui, ó, o Padre Alexandre colocou assim, Gustavo: parabéns, Gustavo. Tem muita gente que não tem o que fazer e não faz nenhuma caridade com tanta necessidade que existe. Tem muita gente que fica horas no portão falando da vida alheia e não tem tempo de visitar um asilo ou um orfanato. Tá vendo? É as palavras do Padre Alexandre. Então tem muita gente que fica gastando o seu tempo com coisa errada em vez de fazer algo bom e temos a caridade. Não é só o financeiro, como o Gustavo explicou, existem diversas formas. E aí tá certo. Então o padre complementando aqui que o Gustavo nos ensinou. Deixa eu mandar um abração para o padre que está aí assistindo a gente. Eu não conheço o padre, mas quero aproveitar o gancho do padre para mandar um abraço a todos os nossos irmãos católicos, através do Papa Francisco, aniversariante da semana, um grande ser humano que tem a missão de apresentar o Cristo para o planeta. O meu profundo respeito ao Papa Francisco, a todos os católicos que nos assistem e que me seguem. Somos todos irmãos. Pô, é isso que eu falo. Caramba, ó. Gustavo, de 0 a 100 você é 1000, viu? Obrigado. Boa. Obrigado. E aqui a Psico Francisca Bezerra. Boa noite a todos. Sigo vocês e Gustavo pela página do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aí deixando um recado pra gente. O Centro Espírita Caminho de Damasco. Segue nós. Obrigado. Beijão. Um grande beijo para você, Francisca.
Obrigado. E aqui a minha mãe, aqui no chat, sempre falo para vocês, Pedro, é dando que se recebe. É a questão da caridade. Coração de São Francisco. São Francisco de Assis, minha mãe colocou aqui, aí, ó. A Giane dando boa noite a todos. Boa noite, Giane. Obrigado por estar com a gente. E a Simone colocou aqui. A caridade é uma evolução espiritual também, né? Uma doutrina chega a um dado momento que fica natural. É verdade. Chega uma forma que é verdade, Gustavo. A caridade fica de uma forma natural, né? A gente querer ajudar o próximo, fazendo as coisas e nem sabe que a gente fez a caridade. Por exemplo, ver uma pessoa triste no metrô, senta, conversa, dá aquela atenção, a gente já ajudou alguém sem, né? Foi uma coisa automática. Isso. E aí, em cima da caridade, talvez esteja o grande pilar, o grande lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Eu acho bacana essa frase, porque ela desvincula as nossas ações das religiões. Essa frase não está dizendo que fora do espiritismo não tem salvação. Essa frase está dizendo que fora da caridade. A caridade não está no espiritismo. A caridade está no nosso gesto de ajudar o próximo. Então, essa frase, fora da caridade não há salvação, às vezes ela é muito mal interpretada por outras pessoas. Ela é mal interpretada até por colegas de outros pensamentos religiosos. Mas eu vejo com muito bons olhos, porque ela não traz luz para religião nenhuma. Ela traz luz para o nosso gesto solidário. E é isso que a gente precisa se importar. Religião é rótulo. Religião não vale para nada. Quando chegarmos lá em cima, ninguém vai perguntar qual é a sua religião. Vou perguntar para você qual o bem que você fez pelo próximo. Religião é uma coisa que só a gente se importa. Uma coisa que só a gente liga. Lá em cima, eles querem saber o quanto a gente ajudou o próximo. O quanto de amor a gente carrega. O rótulo, a gente define aqui embaixo. Porque a gente ainda precisa disso. A gente é tão pequenininho, a gente precisa de uma palavra para se rotular. E quando a gente se rotula, a gente se divide. Quando a gente se divide, a gente se afasta. E isso é muito preocupante, porque todos nós temos crenças em comum. Ainda que a gente pense diferente para muitas coisas, a gente ainda pensa igual para muitas outras. Aí, quando a gente olha para as nossas diferenças, a gente se afasta. Mas quando a gente olha para as nossas semelhanças, a gente se aproxima. Então, quando eu vejo um irmão de outra crença religiosa, eu prefiro olhar sempre para as nossas semelhanças do que para as nossas diferenças. E a caridade é uma semelhança, é algo em comum entre todas as religiões. Caramba! Meu Deus do céu! Por que tudo que você fala eu fico besta aqui? Caramba! Olha só. A minha mãe me elogiando aqui, hein? Pedro sempre foi um menino caridoso. Ah, mamãe. Mamãe! Ela falou, nossa família sempre procurou ajudar em tudo que pudesse. Gustavo, você está colocando tudo que tenta explicar ao meu pessoal. Gustavo, você vem de berço espírita? Não venho de berço nenhum, a não ser o berço do nenê. Mas de religião, eu não venho de berço nenhum. Na verdade, os meus pais tiveram algum contato com algo que eles acreditavam ser o espiritismo e que talvez não fosse tanto, fosse algo mais espiritualista. Né? E ali, nos meus 6, 7 anos, eu vi alguma coisa, alguma movimentação dos meus pais nesse sentido. Mas não a ponto de passar para a gente, de nos levar, de nos ensinar, de nos dar livros, etc. Nada disso. Eu cresci sem um norte nesse sentido. E em um determinado momento da minha vida eu entendi que eu precisava buscar algo a mais, e aí então eu acabei conhecendo a doutrina espírita pela porta da dor. Né? Eu estava me tratando de uma depressão, estava muito mal, estava indo em médicos, estava indo em psicólogo, não estava bem, e eu resolvi que eu precisava de achar alguma coisa além do médico. E meu problema era a distância de Deus. Eu acho que eu tinha 26 ou 27 anos ali na época, e eu falei, poxa, eu tenho 26, 27 anos, eu nunca me firmei numa igreja, nunca fui em um templo nenhum.
Assim não vai dar certo, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso ter algum tipo de fé para me dar suporte. Onde eu trabalhava, eu tinha uma academia, eu sou professor de educação física, tive fala da lombar agora há pouco, fiquei só pensando aqui nos exercícios que eu passar. Eu tinha uma academia, eu era dono de academia, fui dono de academia por 15 anos, né? E quase na esquina da minha academia tinha um centro espírita. Era questão de 30 metros, né? Eu falei assim, eu vou lá ver o que esse povo fala. Aí eu fui uma vez, fui duas, fui três, então até hoje. Foi assim que eu conheci, foi assim que eu comecei a estudar, mas não te conheço não, cara. Caramba, Comecei na dor. show de bola. Que legal, né, a gente se encontrar assim, né, com algo que nos faz bem. E aí o seu Nelson colocou que onde ele tá no evento no Céu Formosa, tá caindo o mundo lá, mas está acompanhando o podcast. Então, obrigado, seu Nelson, o senhor é incrível. A Marília Longo, boa noite a todos. Uma ressalta, é minha tia, irmã da minha mãe, e fez aniversário hoje. Então, um beijo para minha tia. Parabéns. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. A família toda aí, pelo Tá, jeito, né? tá. Então, é isso que é o bom da minha família. A gente é sempre unido, para tudo quanto é lado. É isso que é bom. Parabéns. Ó, Gustavo, colocaram aqui, ó, Marisa Smellan. Gustavo, por favor, se puder colocar sobre tipos de mediunidade, os médios de transporte, médios de sustentação e outros tipos de médiums. Vamos lá. Mediunidade de transporte. É uma mediunidade cada vez menos comum, né? Mediunidade de transporte é aquela mediunidade que transporta o objeto, né? Então, hoje em dia, isso não é muito comum. No passado, esses fenômenos de efeito físico eram mais comuns. Hoje em dia, cada vez menos. Porque lá no passado, os espíritos precisavam chamar a atenção das pessoas que eles estavam ali. Os espíritos precisavam aparecer. As pessoas precisavam entender, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, os fenômenos físicos aconteciam com mais frequência. Hoje, nem tanto. Hoje, a gente já sabe que as coisas estão além do físico, nós estamos despertando para um lado mais do estudo, o conhecimento vindo através da teoria. Então, essas mediunidades de efeito físico, como a mediunidade do transporte, por exemplo, vai diminuindo. E cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo outros tipos de mediunidade, como, por exemplo, a sensibilidade. Todos nós hoje somos mais sensíveis, temos mais percepções, temos mais intuições. Isso também é mediunidade, uma forma mais sensorial do que uma forma de fenômeno físico. Tá? A outra que ela falou é de sustentação. Sustentação é um médium, e aqui eu vou correr o risco de errar, e os colegas do chat podem me corrigir à vontade. Tá? É um médium que faz parte de um trabalho espiritual que sustenta o ambiente com a sua vibração, com a sua energia. Então, ele doa a sua energia para sustentar energeticamente o ambiente. Todos nós temos essa capacidade. Caramba! E existe mais algum tipo de médiums ou só esses aí? Sim, médium de psicografia, médium de psicofonia, médium de clarividência, dupla vista, etc, etc, etc. Tem muitas mediunidades, você não vai me perguntar todos, por favor, porque eu vou ter que pegar o livro lá atrás. Né? Mas existem muitas outras mediunidades, mas aí, Pedro, é igual na faculdade, quando a gente estuda. Né? Tem coisa que a gente estuda, que na teoria está ali, mas no dia a dia a gente não lida com aquilo. Né? Então, às vezes, não fica fresco na cabeça. As mediunidades são muitas, são diversas. Eu não saberia aqui te descrever todas, uma por uma. Né? Mas são várias as possibilidades. A clarividência, que é de ver, a clareaudiência, que é de ouvir, a psicografia, que é de colocar no papel uma mensagem. Tem a mediunidade, que agora fugiu o nome, mas quando o artista plástico pinta uma tela de um artista desencarnado, por exemplo, Monet, por exemplo, outros, né? Van Gogh, que pode inspirar o artista e passar para o artista os traços, a pintura. Então, isso também é um tipo de mediunidade que vem pela pintura, entre outros, tá? Diversos tipos de mediunidade. Não, tranquilo, eu não vou te perguntar todas, não. Mas quais são todas? Tô brincando.
Vou pegar o livro ali, hein? Olha só, a Marismela, ela também é cantora, né? Minha mãe. E ela colocou, quando você tá com as músicas prontas, posso interpretar alguma de suas músicas? Opa, por favor, eu preciso de boas cantoras. Vai ser um prazer a gente fazer uma Então parceria, eu um te feat. indico, hein? Aí será É um uma grande cantora prazer. de primeira, eu vou te indicar, hein? Essa. Por E olha favor. só, a Simone colocou uma pergunta interessante. O vício faz parte de uma DNA do espírito? O que é O o que é o que é? vício, né? O vício faz parte de uma Isso, não. DNA do espírito? Sim, eu estou tentando entender o que ela quis dizer, tá? Então, se eu entendi bem, é assim. Ela está querendo dizer, você pode até me ajudar agora, Pedro e Everton, vocês podem até me ajudar se é isso mesmo que ela está querendo dizer. Eu entendi que ela está querendo dizer assim, o espírito foi feito, ele tem no seu DNA os traços negativos, os vícios, e ele traz esses traços negativos, é isso que vocês Sim, entenderam? Sim, isso. exato. Se for isso, sim. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos marchando de encarnação por encarnação até chegar ao estado mais puro do espírito. E nesse caminho a gente vai lutando contra os nossos vícios, que vão aflorar o tempo todo. Às vezes a gente tem vontade de esganar alguém, normal, fica tranquilo, só um esgano, ter vontade é normal. Às vezes a gente tem vontade de dar um murro em alguém porque ficou com raiva. Normal, todo mundo tem, só não faz isso. Então, essa vontade, esse é um instinto, esse é um vício, porque até pouco tempo atrás nós éramos primitivos. A gente estava lá na selva, a gente estava lá falando uga-uga, né? Caçando para sobreviver. Nós éramos primitivos. Então, hoje, a gente ainda tem esses traços. A gente está se desprendendo disso. Não sentir vontade de ter algum tipo de reação mais selvagem é normal. A gente está aqui para isso, para ter o instinto. À medida que a gente consegue controlar os nossos impulsos, isso é maturidade espiritual. Isso vai nos dando galardão para poder alcançar estágios mais altos da evolução, que nós falávamos lá no começo da nossa conversa. Boa. Show. Aí, Simone. Gustavo. E aqui a Nilza colocando boa noite a todos. A Jaqueline concordando com o Gustavo, que a Jaqueline é minha esposa e a família aqui em prática. Ó, o Heitor aqui, Noite Minha Clã, chegou aqui. Ô, Heitor, descansa um pouco aí que eu sei que sua cabeça deve estar mil. A Simone também colocou aqui, Gustavo. As pessoas do meu convívio irão para a mesma colônia ou irão para a colônia de sua evolução? Isso. Nós somos atraídos para colônias conforme o nosso grau de evolução, o nosso grau moral. Não é por proximidade aqui na Terra. A proximidade que nós temos aqui na Terra, ela é, a princípio, física, carnal, é sangue, mas também é por sentimentos. Né? A gente ama as pessoas, se envolve com as pessoas pelos sentimentos. Nasce próximos a alguns, mas também se envolve com outros pelos sentimentos. Então, quando a gente vai lá para o plano espiritual, lá é a verdadeira família. A família da Terra é momentânea, passa. Eu não sou o pai dos meus filhos. Falei isso para eles ontem, no nosso estudo do Evangelho. Falei assim para eles, eu não sou o pai de vocês. Eles olharam para mim, falei, eu não sou o pai de vocês. Eles olharam e falei, não, eu estou o pai de vocês. Muito diferente. Então, aqui, eu estou como pai deles. Eu estou como filho do Dorival, como filho da Fátima. Lá no plano espiritual não tem isso. Então, a gente vai para as colônias conforme a gente está mais evoluído. Então, quem está mais ou menos no mesmo nível, vai para a mesma colônia. Quem está um nívelzinho para cá, vai uma colônia para cá. Só que lá a gente também progride. Então, às vezes eu chego lá numa colônia que eu não estou muito legalzinho. Uma colônia onde eu estou mais, né? Vai para lá do que para cá. Aí eu começo a entender as coisas, começo a ficar mais espertinho, mais equilibrado, pum, passo para essa colônia de cá. Onde o meu pai da terra já estava, e aí eu posso voltar a ficar junto com o meu pai. Entendi. Entende? Então, lá no plano espiritual, nós vamos ficar próximo aos nossos parentes que já desencarnaram? Nem sempre, pessoal. Isso é uma verdade que precisa ser dita, até para não se criar expectativa que depois não vai se concretizar.
Porque lá a gente vai encontrar os nossos parentes. Veja bem, encontrar os nossos entes queridos. Mas não necessariamente ficar juntos. Encontrar é uma coisa, ficar junto é outra. Eu falo que é como numa escola. Cada um está na sua sala. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Cada um está no seu momento. Mais de tempo em tempo tem o recreio, tem o intervalo. Desce todo mundo para o pátio. A gente se encontra, brinca, confraterniza e volta cada um para a sua sala estudar novamente. Lá no plano espiritual é isso. Está cada um no seu momento, está cada um no seu colônia. Mas de vez em quando se encontra, de vez em quando mata a saudade. E aí volta para onde você ficou. Mas se você estiver no mesmo nível evolutivo daquela pessoa que você ama, aí você vai ficar junto dela. Provavelmente sim. Vocês vão estar juntos sempre, porque estão no mesmo nível. Aí, Tom, pode ficar no mesmo nível que eu, viu? Ó. Pô, obrigado pela resposta, Gustavo. E a Rosiane Mariano falando sobre o Nosso Lar 2, não seria Os Mensageiros o título? Isso! Audiência qualificada, né? Obrigado, é os mensageiros. Eu falei os missionários. Os mensageiros. O colega tem razão. Me desculpa. Boa. Eu também não sabia. Foi uma gafe. Então, legal. Bom, já tá com tudo certo. Valeu, Rosane. E aqui eu só vou acelerar aqui por causa do tempo, tá? Então, Não, posso falar uma coisa? Como a gente, às vezes, é reticente de ouvir a voz do além, né? Todos nós temos uma voz do além. Eu falei os mensageiros. Não, eu falei... Missionários. Os missionários. Eu falei os missionários umas 2, 3 vezes na minha fala. E todas as vezes que eu falei, parece que tinha uma coisinha aqui do meu lado. Tá errado. E eu não dei bola. Sabe aquela sensação que parece que você sai do lugar e fala, esqueci alguma coisa? A mesma sensação, não é? Cara, é a voz do além, é o anjo da guarda falando com a gente. Só que a gente não consegue ouvir. Então, eu preciso aprender mais sobre isso, porque às vezes eu sinto alguma coisa, eu não ouço, mas eu sinto alguma coisa, não vai ali, e às vezes eu não ouço e acabo me lascando, eu deveria ouvir ou sentir melhor, e eu preciso aprender isso. Eu tive a sensação que estava errado 2, 3 vezes, cara, e eu não parei para ouvir. Mas a colega foi um anjo da guarda, a colega estava de plantão aí para me ajudar. Obrigado. Rosane, então um grande abraço. O que a Rosane merece? Um coração da equipe aqui toda. Aí. O diretor também fez, é que você não tá vendo, tá? Valeu, Ricardo. Oi? Valeu, Ricardo. Valeu. E aqui o Alexandre Garreu, o padre colocou aqui. Eu vou dar uma acelerada. Gente, vamos lá. Amém, Gustavo. Estamos juntos nessa caminhada de fé e espiritualidade. Grande Padre Alexandre. A Psico Francisco colocou: as nossas sombras são nossos efeitos e imperfeição, ainda nem tão conscientes. Que o Gustavo acabou de explicar. Boa. Aqui o Heitor dando parabéns, Gustavo, concorda contigo. O Heitor é o nosso host aqui do podcast, está aqui com a gente já. O Alexandre Garrett, está certo, não é religião que salva, e sim nossos atos e plantações na caminhada da vida. Caramba, imagina o Padre Alexandre com o Gustavo, hein? Eita! A conversa é longe, hein? Rapaz, tem que filmar isso aí. Vou adorar. Você sabe que eu tive uma aluna, freira? Aluna freira? Eu tive uma aluna freira, não vou falar o nome dela, mas durante 4 anos eu colaborei como monitor no curso de iniciação ao espiritismo. Eu era professor, isso não fala professor, fala monitor. E em um desses anos apareceu lá para a gente uma senhora que era freira. Ela falou assim: eu sou freira da cidade, da igreja tal, eu tenho muita curiosidade, eu escuto falar muito, e eu quero parar de ficar perdida, eu quero parar de julgar, eu quero parar de ficar pensando coisas que eu não sei, eu quero entender o que é o espiritismo, até para eu poder explicar melhor para as pessoas que me procuram. Então, eu vim estudar, eu vim fazer o curso e vim de coração aberto. Falei: seja bem-vinda, irmã. Caramba, que legal. Ela estudou o ano inteiro com a gente, cara. Então, as religiões deviam ser, né? Uma vez que eu falei na semana passada, são caminhos diferentes, que nem caminho. Vamos supor, eu quero ir
para Brasília. Você é aqui de São Paulo, você sai da sua cidade, o Tom do bairro dele, o Rick do bairro dele, e chegamos no mesmo destino. Eu acho que religião é isso, cada um tem a sua que leva a Deus. Para mim é isso. Então tem que ser mais unido, tá? E sobre o que você falou dos médiuns, falaram aqui, pintura mediúnica, né? Pintografia. Pictografia. Isso, pictografia. Olha só, eu falando errado, tá aqui feio aqui. E aqui me perguntaram. Tem vários tipos de mediunidade, muitos. E a Marisa colocou aqui: o trabalhador de Umbanda também é um médium? Todos somos médiums. Todos somos médiums. O trabalhador da Umbanda é um médium. Você provavelmente já foi médium algumas vezes e não sabe. O que é o médium? O médium é o que está no meio. Se chama médium. Ele é o intermediário entre os dois planos. Então tem um espírito aqui que quer se comunicar e você que está aí na minha frente. Só que você não consegue captar as mensagens desse espírito. Eu consigo. Então o espírito fala para mim e eu falo para você. Sim. Então eu estou no meio do caminho. Eu sou um médium. Por isso se fala médium. Né? Então, lá na Umbanda também é. Quantas vezes a gente já não chegou num ponto de ônibus, por exemplo, sentou ali no ponto de ônibus para esperar o ônibus, e do nosso lado tinha uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Essa pessoa começou a puxar papo, ela estava cabisbaixa, não estava bem. E aí você deu uns conselhos para ela. Pô, levanta a cabeça, bora para frente, isso vai passar, etc, etc. Quem garante que um espírito não te inspirou, não te intuiu, e você falou aquelas palavras, aquela pessoa se recarregou? Você foi médium, você só não soube. Entendi. Quantas vezes você viu uma pessoa que estava lá atravessando a rua, em dificuldades, e alguma coisa te chamou a atenção, falou, não, vou lá ajudar ela. Aí você foi lá, deu a mão para ela, ajudou ela. O carro do cara acabou a gasolina, todo mundo passa, e o cara está lá empurrando o carro sozinho. Mas você se tocou, o coração pro nosso, o cara está sozinho, vai ajudar ele. Aí você vai lá, ajuda o cara a empurrar o carro. Porque provavelmente um espírito, um anjo, te tocou, falou, meu, ajuda ele está precisando, vai lá. Aí você foi lá, ajudou, você foi médium. Né? Então nós somos médiums todos os dias, a todos os momentos, a gente só não sabe. Caramba, que colocação. E aí, Gustavo, obrigado, mas para fazer uma última pergunta e a gente faz os encerramentos, tá? Tom, faz aquela perguntinha lá. Eu queria saber sobre uma perguntinha meio mais do seu trabalho, né? Eu sei que eu acho que até vai ser um merchan seu. Eu queria saber sobre, assim, você tá com a camiseta aí, você tem um Papo Kardec ali atrás, eu sei que você tem 2 atividades e tem um site até, né? De divulgação de camiseta, correto? Na verdade é o seguinte. Como é que funciona essa parte? Eu faço a publicidade de uma empresa que chama Shop D, que é o Shopping da Doutrina Espírita. E de uma forma muito transparente, eu falo para as pessoas, faço publicidade da empresa que não é minha, mas é da minha esposa. Então é como se fosse. Então, né? Então por isso que eu faço propaganda. Se eu não fizer propaganda para ela não entra em casa, tá vendo? Aí, tá vendo? Então, a minha esposa montou uma empresa de camisetas com temas espíritas, né? Eu ajudo ela a divulgar, eu ajudo a expandir, eu falo com as pessoas, eu uso. No dia a dia, no que eu posso, eu também ajudo ela, mas é uma empresa que trabalha exclusivamente com camisetas de temas espíritas. Né? Então, quem quiser conhecer, é o Shop DE. DE Doutrina Espírita, tá? Então, Shop DE lá no Instagram. É mais fácil assim, ó. Acha o Gustavo.espiritismo, lá na minha bio tem o link. Aí você vai cair lá direto, você vai encontrar as camisetas espíritas lá para você também poder divulgar o espiritismo através das camisetas, porque as camisetas também divulgam, também levam a mensagem, levam a frase. Eu falo que as camisetas, para quem é espírita sem vergonha. Eu sou um espírita sem vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que sou espírita. Eu levo aqui no peito a doutrina espírita. Então, se você também quer ser um espírita sem vergonha, vai lá, anda com a sua camiseta aí, e você vai ajudar a propagar a doutrina espírita também. Isso é muito legal. Então fica aí, gente. Seja aquele espírito sem vergonha. Vamos levar o Shopping DE, Doutrina Espírita, para todos. Vai ser bem legal. Legal, depois vamos fazer também a divulgação do Shopping DE. Isso aí, meu. Obrigado. Então, é isso aí. Gente,
quer fazer aquelas considerações finais? Porque temos horário, temos, né, nossas vidas também. Então, vamos começar pelo diretor, o Tom, eu, e deixa a palavra final com você, Gustavo. E aí você pode falar de novo suas redes sociais, o seu Papo Kardec de novo no YouTube, pode fazer sua divulgação novamente. A gente vai fazer um corte especial para isso. Começa, diretor. Beleza. Gente, primeiro agradecendo o chat aqui, que interagiu legal com a gente. Muitos relatos aí, pontos de vista, acho muito legal isso aí. Muito obrigado. E também, nosso convidado aqui, Gustavo, muito obrigado, tá? Por você comparecer aqui conosco, explicar um pouquinho sobre o Espiritismo. Enfim, tem muita gente que sempre ouviu falar, mas tem dúvida, né? Aquela dúvida que não se esclarece, mas eu acho que você foi muito claro, muito didático. Ficou bem claro vários pontos aí que você explicou, tá? Muito obrigado novamente por participar aqui conosco. Boa noite, valeu. Liro. Tá sem áudio, Tom. Como assim sem áudio, cara? Tira do mudo, Tom. Gustavo, eu sei que o tempo é pouco para falar tudo que a gente tem sobre o espiritismo, que eu sei que é já tanto tempo aí, mas eu acho que só de pouco tempo que a gente conversou aqui já passou bastante informação. Agradeço, tá? Acho que tem outras conversas, vai longe essas conversas, se for deixar. Agradecer ao chat. Pessoal, hoje nós fazemos uma live no Instagram, então, se quiser acompanhar lá também, a gente está colocando mais informações na rede. Deixe o seu like, compartilhe com o pessoal, o conhecimento também é importante para todos. Boa noite. Valeu. Gustavo, que falar de você, obrigado por aceitar, sendo uma pessoa tão influencer, nunca vi uma pessoa da sua grandeza aqui com a gente. Obrigado, tá, por estar aqui comigo, esclarecer, falar sobre o espiritismo, que é um tema maravilhoso, é um tema que eu cresci junto, né, com a minha mãe sempre me orientando a ser, e isso eu tenho certeza que me fez uma pessoa melhor. E obrigado ainda por esse esclarecimento, me deixou mais contente em saber que eu estou no caminho certo em seguir também essa doutrinagem. Então, obrigado mais uma vez. Você, como eu já falei, de 0 a 100 é 1000, uma pessoa que foi uma honra te conhecer. E você já faz parte da família Fora do Radar. Fica um convite aí para a segunda parte que podemos fazer. Lá no futuro temos muitos assuntos sobre o espiritismo e podemos focar num só. E quiser indicar mais alguém para falar com a gente, fica à vontade, tá? E deixa a palavra com você, Gustavo. Obrigado à família Fora do Radar, em nome de todos que estão aqui conosco, Pedro, Everton, Ricardo, ao Heitor. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz de participar. E a você que está nos assistindo, que quiser conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente faz nas redes sociais, lá no Instagram é Gustavo.espiritismo, a gente fala que a gente traz o espiritismo de uma maneira leve e descontraída, e que o espiritismo não precisa ser aquela coisa rígida, engessada, a gente pode brincar assim, a gente pode fazer com uma linguagem mais atual, sem deixar de ser sério. E agora a gente veio também para o YouTube, trazendo um conteúdo leve, descontraído, do canal Papo Kardec. Com você que está aí, fica o convite para conhecer um pouquinho mais das nossas redes sociais. A minha gratidão por você ter a paciência de ouvir até agora. Muito obrigado. Conte comigo, o convite para a segunda parte já está aceito. Gustavo, obrigado. Que honra. Então, gente, Fora do Radar Podcast, Gustavo.espiritismo e Papo Kardec, curta, comenta, compartilha, deixa o seu like, obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe, valeu. Até a próxima. Sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Boa!